Estão reabertos os trabalhos. Próximo item é a moção de número 84, de repúdio da opinião expressada pelo excelentíssimo senador da República, senhor Demóstenes Torres, do seu pronunciamento durante a audiência pública do Superior Tribunal Federal do Brasil, STF, em 3 de março de 2010. A moção de número 84 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia até arriscar ler a minha moção, mas o papel está impossível de ler e eu estou sem as minhas lentes hoje e estou com dificuldade de enxergar. Mas, talvez seja mais fácil, obrigada. Mesmo assim, não é fácil. Mas a gente fez essa moção de apelo para uma situação que já está correndo no Congresso, mas que nós achamos importante manifestar nosso repúdio com falas que se colocam aí, pessoas que formam opinião pública, como um senador da República, e que não condiz com a verdade, distorce o entendimento das pessoas que acompanham os temas que estão em discussão no Congresso, motivo de nós trazermos esta manifestação de repúdio. Trata-se de uma fala do senhor Demóstenes Torres, senador que representa o partido DEM, de Goiás, e que, numa audiência provocada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator das ações relativas a discutir ações afirmativas em universidades públicas, provocou essa audiência pública no início de março, foi nos dias 3, 4 e 5 de março, e o senador teve oportunidade de fala. O tema é polêmico, e a audiência pública exatamente é para ouvir os setores distintos. Mas, quando se ouve um senador atribuir a uma pessoa do nível do Gilberto Freire, atribuir a ele uma posição relacionada ao período da escravatura, nós achamos muito grave. De fato, nós fomos alertados por um movimento, eu sei que houve um movimento grande, está havendo um movimento grande de entidades ligadas ao combate de desigualdades sociais, e entre elas, das questões da política racial, mas nós também achamos que esta Câmara pode dar um sinal de impor respeito, que essas pessoas, esses políticos que representam a população, respeitem um lado da história que não enxerga quem não quer enxergar. Eu vou dizer a fala do senhor senador da República, evidentemente dentro do contexto do debate que estava havendo lá, onde segmentos que estavam ali defendendo a inclusão de cotas raciais associadas com outras cotas sociais, não está se defendendo aqui a inclusão exclusiva do negro nas universidades, mas assim, que componha esse critério conjunto de cotas raciais, o senador faz uma afirmação do tipo: dizem que as negras foram estupradas no Brasil, que a miscigenação se deu pelo estupro, que foi algo absolutamente forçado. Gilberto Freire, que é outro hoje, completamente renegado, mostra que isso se deu de uma forma muito mais consensual e que, felizmente, isso levou o Brasil a ter hoje essa magnífica configuração racial. Isso é uma afronta que a gente tem que reagir e dizer que essa interpretação equivocada do senador tenta mascarar e tenta traduzir que o resultado bonito que a gente tem hoje da nossa raça, que nos orgulha tanto, teve um começo nada saudável e sim,
e com medo de usar a palavra estupro, aqui a gente diz que o Gilberto Freire, nos seus trechos do livro Casa Grande e Senzala, fala exatamente o contrário. Eu acho que não vai haver tempo de eu ler todo o trecho, mas eu vou tentar, senhor presidente, se ele me der mais uns minutos. Obrigada. Vereadora. O livro Casa Grande e Senzala retrata, em alguns trechos que eu separei aqui, e tem alguns grifos, nenhuma casa grande do tempo da escravidão quis para si a glória de conservar filhos maricas ou donzelos. E continua. O que sempre se apreciou foi o menino que sempre estivesse metido com raparigas. E prossegue. E que não tardasse a emprenhar negras, aumentando o rebanho e o capital paternos. E se esse foi sempre o ponto de vista da Casa Grande, como responsabilizar-se a negra da senzala pela depravação precoce do menino nos tempos patriarcais? O que a negra da senzala fez foi facilitar a depravação com a sua docilidade de escrava, abrindo as pernas ao primeiro desejo do senhor moço, desejo não, ordem. E efetuamos aqui os nossos grifos. Bom, nós sabemos da dificuldade dos brasileiros entenderem a discussão polêmica das cotas, mas nós temos aqui para nós que o senador não pode simplesmente pegar aí a opinião expressa em histórica, até dentro de livros, para dizer que isso é uma verdade, a verdade absoluta. E nós sabemos que a universidade pública, ela segrega, sim. Ela segrega, não existe política, e a gente defende que isso seja amplamente debatido. E a gente já tem respostas, como a Universidade do Rio de Janeiro, que aplicou sua política de cotas e consegue hoje olhar de forma diferente o seu público de formandos, sabendo que negros estão se formando. Então, nesse sentido, a gente apela que essa moção vá em repúdio a essa opinião expressada pelo senador Demóstenes Torres, no seu pronunciamento nessa audiência pública, porque ele extrapola todo o sentido da opinião, enveredando para o caminho de negar a história da nossa cidade e do nosso povo negro. Nesse sentido, eu conto com os senhores na aprovação desta moção. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 84. Em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 votos contrários, está aprovada a moção de número 84, de repúdio da opinião expressada pelo excelentíssimo senador da República, senhor Demóstenes Torres, no seu pronunciamento durante a audiência pública do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, em 3 de março de 2010. Aprovado. Próximo item é a moção de número 85, de apoio ao PLC número 521 de 2009, da senadora Rosalba Ciarline, do DEM, do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a garantia de emprego do trabalhador que estiver há 18 meses de completar os requisitos para obtenção do benefício da aposentadoria e da outras providências. A moção de número 85 da vereadora Ana Tonelli está em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora,
esta moção de minha autoria, que apoia o projeto de lei complementar da senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, dispõe sobre a garantia de emprego do trabalhador que estiver com 18 meses de completar os requisitos para a sua aposentadoria. Nós dizemos que, segundo dados estatísticos, cerca de 25% dos trabalhadores que possuem carteira assinada no Brasil já passaram dos 50 anos de idade. A notória dificuldade em se conseguir um emprego quando se atinge essa faixa etária, já que a maioria dos empregadores não recruta e nem mantém trabalhadores com idade avançada, que, consciente da necessidade de o poder público adotar medidas que assegurem a participação desses trabalhadores, cuja aposentadoria se aproxima, a senadora Rosalba Ciarline apresentou esse projeto que dispõe sobre a garantia de emprego do trabalhador que estiver há 18 meses de completar os requisitos para a obtenção da sua aposentadoria. E, na realidade nacional, grande parte das pessoas se vale da aposentadoria por idade, seja por motivos de ordem pecuniária, seja pela dificuldade de se comprovar o tempo de serviço devido à instabilidade e empregos informais, o que configura mais um fator positivo à aprovação do projeto, que a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa de que versa o projeto consubstancia-se em um importante propugnador dos trabalhadores, garantindo-lhes o exercício de suas funções até que se complete a gama de requisitos necessários para a sua tão aguardada aposentadoria. O que quer dizer tudo isso, senhor presidente e senhores vereadores? Esse projeto de lei do Senado, de autoria da senadora, que já dissemos, impede que o empregado seja dispensado sem justa causa quando ele tiver comprovado que falte ao menos 18 meses para a sua aposentadoria. E desses 25% que têm mais de 50 anos de idade, eles são dispensados sem maiores dificuldades por parte dos empregadores. Nós dizemos que é indiscutível a necessidade de adoção de medidas pelo poder público que mantenham a participação dos trabalhadores próximo a se aposentarem no mercado de trabalho. Por que isso, senhor presidente? Porque é comum. E o relator, até, por sorte, ainda é do senador Paulo Paim, ele que é interessado sempre nas causas e nas coisas dos trabalhadores brasileiros. E ele já deu o seu parecer favorável na relatoria, relatou pelo parecer favorável a esse projeto. Então, o que ocorre? Quando os trabalhadores estão a menos de 18 meses da aposentadoria, eles são dispensados, sem justa causa, sem maiores problemas, pagam-lhe os seus direitos, o seu fundo de garantia, porém, para ele conseguir trabalho, como dissemos, na maioria das vezes, já tem mais de 50 anos, e lamentavelmente, nesse país, uma pessoa com 50 anos já é considerada velha, obsoleta para o trabalho, ele vai conseguir um emprego numa área formal, mas ganhando um salário muito menor do que aquele que ele ganhava. Então, o que ocorre? Quando se aposenta, o seu salário já sai pequeno. E aí, com a defasagem que nós estamos vendo hoje em dia, dentro de pouco tempo, esse cidadão vai estar recebendo apenas o salário mínimo. Então, estamos aqui, senhor presidente, pedindo a aprovação dessa moção, que vai ao encontro da senadora e apoiando também a aprovação desse projeto de lei. E, conforme dissemos, é importante, sim, a aprovação, a discussão de moção, que aí ela não é mais da vereadora, ela não é mais do vereador, ela fica sendo a moção da Câmara Municipal de Jundiaí. Chega, sim, na Câmara Federal, o ex-deputado Durval Orlato, nosso companheiro aqui de Câmara Municipal, que o diga quantas vezes ele recebia de outras cidades, até de outros estados, ele recebia apoios, não é, em relação aos projetos por ele apresentados. E são de valia, são de real importância e são relevantes, sim, para quem apresenta a proposta. Portanto, em virtude disso, peço a vossas excelências que aprovem essa moção, chegando até Brasília os anseios de toda a população que está aí
pré a se aposentar. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 85, da vereadora Ana Tonelli. Em votação, a moção de número 85, de apoio ao projeto de lei complementar 521 de 2009, da senadora Rosalba Ciarline, do DEM do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a garantia de emprego do trabalhador que estiver a 18 meses de completar os requisitos para obtenção do benefício da aposentadoria e da outras providências. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 85. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 326, de urgência para apreciação do projeto de resolução 761 de 2010, da mesa, que altera o regimento interno para modificar o horário da audiência pública. O requerimento ao plenário de 326, de urgência, está em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 326, de urgência. Vamos, então, apreciar o projeto de resolução número 761 da mesa, que altera o regimento interno para modificar o horário da audiência pública. Está em discussão o projeto de resolução número 761. Peço que o vereador Paulo Sérgio assuma a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de resolução número 761 da mesa, que altera o regimento interno para modificar o horário da audiência pública. Senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto já está tramitando na casa desde o dia 11 de dezembro de 2009. Portanto, em dezembro, nós colocamos esse projeto, é um projeto de autoria da mesa, de autoria que vem com as suas assinaturas, do vereador Marcelo Gastaldo, primeiro secretário, do segundo secretário, o vereador Nivaldo Ramos de Freitas, e também do presidente José Galvão, esse presidente que vos fala. Senhores vereadores, eu resolvi colocar de urgência, até porque é um momento oportuno. Nós vamos começar um período de audiências públicas, e dessa forma a gente já começa esse ano com as audiências públicas noturnas. Eu sempre disse e digo que os projetos relevantes, audiências públicas relevantes, sempre é importante a participação popular. Mas essa participação popular se dá ao interesse do cidadão. Pouca gente vem aqui na casa. Nós temos o exemplo, como é que chama, Val? O amigo, o Sidney, que está aqui todas as sessões. Então, nós temos que louvar realmente a presença do Sidney aqui. Seja qualquer que seja a pauta, está sempre presente. Então, nós temos que louvar mesmo essa presença do Sidney, que vem independente de qual seja a pauta. Agora, a população, geralmente ela vem na Câmara, ela chega aqui na Câmara, se tem um projeto de relevância, se tem um projeto de interesse,
né, daquele bairro, daquela população, daquele núcleo que seja beneficiado ou que não está sendo beneficiado, que está sendo prejudicado. Então, ele vem de acordo com a pauta. Não é normal as pessoas virem. Talvez desperte, talvez a audiência pública à noite desperte realmente essa sensibilidade da população que comece a vir à Câmara. Não era assim, vereadora Ana Antonelli, quando a vereadora era vereadora há 4 mandatos, 5 mandatos. Não era assim, vereador Doca. Quando Vossa Excelência que tem, se eu não me engano, 8 mandatos, não é isso, vereador Doca? Aí, mesmo à noite, ficavam os vereadores falando para os vereadores, como é hoje de manhã aqui também, pela manhã. Então, ficam os vereadores, a população que tem interesse na pauta vem para a Câmara, né? E o Sidney, que está sempre aqui. Tirando isso, geralmente, a sessão está como está hoje, com pouca gente. À noite, não acredito que seja diferente. Não acredito. Mas, como dever de ofício, estou colocando. É o que eu falo. Sou vereador a qualquer hora do dia. Não tem problema nenhum. E a democracia tem um preço. Nós vamos aumentar o gasto da casa, né? Mas a democracia é assim. Se a população quer, ou se a classe formadora de opinião quer, nós vamos fazer. Não importa, né? A sessão noturna, a audiência pública começará às 19 horas, tenho certeza que terá o apoio de todos os vereadores, e não tem tempo para terminar, como é hoje, quando começa às 9 horas, nós terminamos uma audiência pública 2 horas da tarde. Agora, espero também que as pessoas fiquem até 1, 2 horas da manhã, que a democracia é dessa forma. Então, estamos colocando, vamos votar favoravelmente, espero que a audiência pública noturna desperte realmente, aí que a população venha para a Câmara, que será melhor para Jundiaí, opinem, dê sua opinião, né? Faça suas críticas, que é dessa forma que nós vamos construir uma Jundiaí melhor. Nós estamos fazendo a nossa parte, colocando a audiência pública no horário noturno, com certeza. Tá bom? São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado pelas palavras. Vereador Tico, com a palavra o vereador Durval Orlato, sobre o projeto de resolução 761, de autoria da mesa da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dizer também até que, além do Sidney, né, nós temos na Câmara voluntários da ONG Voto Consciente, que também tem acompanhado já por algum tempo, alguns assessores, a imprensa, que até por dever de profissão nos acompanha, participa, inclusive, às vezes, de algumas discussões aqui no Salão Nobre, mas, de fato, a audiência pública, quando é um assunto muito específico, tende a atrair somente pessoas que querem debater ou ouvir mais a respeito daquele assunto específico. Imagino que, ao mudar o horário para as 19 horas, nos primeiros meses, nós temos que voltar a reeducar a população a participar, como ocorria quando as audiências e até as sessões eram noturnas. Nós estamos fazendo aqui essa experiência, da minha parte já digo que defendo isso desde os primeiros dias aqui na casa, mas, sem dúvida alguma, quando o assunto for mais interessante e relevante, comparecem mais gente. Quando não é, há uma diminuição de pessoas participantes. Mas, sem dúvida alguma, mesmo se o assunto não tiver tanta relevância, eu pergunto, por que convocar audiência pública, então? Eu acho que também compete ao vereador ter a medida de que, se o assunto é motivação de audiência pública, porque a sociedade assim vem pedindo um debate maior sobre isso. Que nós não façamos das audiências públicas uma situação banal. Eu quero fazer audiência pública, eu tenho feito particularmente solicitação do plenário da Câmara para debater alguns assuntos do interesse do meu mandato, sem que isso seja caracterizado como audiência pública.
quando eu julgo interessante. Aí não tem a ver com a Câmara Municipal, tem a ver com o mandato e com o interesse de cada deputado, de cada vereador, em fazer essa convocação, né, do seu público específico. Agora, quando for chamado uma audiência pública pela Câmara Municipal, certamente é porque o assunto tem alguma relevância. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, que se for a partir das 19 horas, mesmo que se estenda até meia-noite, 1h da manhã, que eu já participei desse período junto com outros vereadores, em que nós ficávamos até mais tarde debatendo, ainda assim, das 19 até as 10 horas da noite, nós pudemos dar mais oportunidade para quem quisesse participar. Porque a democracia pressupõe também que você dê oportunidade para aquela pessoa que, num determinado momento, se ela desejar, possa participar, possa opinar. Na medida em que as audiências eram no horário de trabalho, mesmo que aquelas pessoas quisessem participar, elas não conseguiam. Ah, mas se for à noite pode não aparecer tanta gente assim. É verdade, mas se o cidadão começar a ser estimulado a vir e debater e participar, vai começar a aparecer mais gente na Câmara. Até porque, não todos, hoje você tem turnos de trabalho, tem gente que tem folga de manhã, tem gente que tem folga à tarde, mas na média todo mundo faz horário comercial, faz um horário cheio durante o dia. E se quiser vir à Câmara, como ocorria por diversas vezes no passado, eles vinham na audiência pública, o vereador Val que me ouve aqui com atenção, eles vinham na audiência pública até para tentar conversar com o vereador também. Muitas vezes estavam na audiência pública e aproveitavam esse momento para chamar o vereador, conversar de alguma coisa, porque durante o dia não dava para a gente atender nos nossos gabinetes. Então a audiência pública também chamava as pessoas, porque sabia que ia pegar os vereadores aqui em debate de algum assunto relevante. Então, por um motivo ou por outro, a Câmara ficava um pouco mais movimentada. E a gente proporciona a quem quiser que trabalhe em horário comercial, que venha debater na casa os assuntos de seu interesse. Como eu disse, no começo vai lotar a Câmara? Eu creio que não. Se o assunto for extremamente relevante, vai encher a casa. Durante o dia, enchia quando era um assunto que interessava determinados núcleos, enchia. Mas poderia ter muito mais gente, talvez, se fosse às 18 horas, como o debate daquela questão lá do bairro, onde as ruas iam ficar sem saídas. Apareceram umas 50 pessoas aqui. Se fosse à noite, pode ser que mais gente do bairro viesse aqui. Então, nós estamos discutindo, na verdade, a possibilidade de mais gente comparecer. Não é que quando o assunto não é relevante ou relevante, vem gente ou não vem durante o dia. É que à noite nós estamos dando condições de mais gente participar das audiências públicas e dos debates. Se elas vão utilizar desse direito, não sei, eu vou estimular para que venham debater. Se elas não fizerem uso disso, a Câmara terá feito sua parte. Está debatendo temas relevantes no período em que mais gente poderá comparecer. Eu acho que isso é importante e relevante que nós tomemos essa decisão, independente, às vezes, de uma opinião um pouco divergente aqui e acolá com relação ao final da audiência pública. Mas se das 19 até as 20 horas, 22 horas, já puderem acompanhar alguma coisa e depois precisarem ir embora, até por conta do horário, pelo menos por um período nós possibilitamos a participação. Já é um avanço. Eu acho que já é um ganho para essa casa, num momento oportuno, iniciar um ano fazendo esse teste de chamar a população para participar dos debates num horário, ao meu ver, mais adequado. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão, a emenda número 1 ao projeto de resolução 761, de autoria da mesa diretora. Em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes
E essa presidência que não vota, declaro aprovado o projeto de resolução número 761, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Pela justificativa de voto, vereador Val. Desculpa, só a votação da emenda número 1 ao projeto de resolução 761, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, declara aprovada a emenda número 1 ao projeto de resolução 761, de autoria da mesa diretora da Casa. Justificativa de voto, vereador Val. Senhor presidente Nobres Pares, um assunto que ele já vem rondando esses anos que nos cercam aqui a casa, para que não somente a audiência pública, mas também as sessões sejam no horário noturno. Este vereador faz parte da mesa, portanto, acatei a ótica do senhor presidente. O vereador Tico, presidente desta casa, conversou conosco, e embora eu discorde um horário noturno, aprovei e aprovo, para vermos, porque há coisas que vêm sendo debatidas, então precisamos ver na prática o resultado. Nós ouvimos aqui exemplos como Sidney Borba, que está aqui presente, sempre vendo os assuntos. Existem projetos que tramitam nesta casa, de autor deste vereador, sugestão do Sidney Borba, que tem visto a necessidade na ótica de um munícipe, e eu tenho acatado e avaliado junto com a nossa assessoria, como outros. E essa justificativa tem que ser rápida, então eu já encerro dizendo o seguinte: outros estão aqui também, como voto consciente, já foi dito, foi mostrado a relevância, senhor presidente, dos assuntos que justificam quando a casa se enche, mesmo no período diurno. Agora, no período noturno, eu já vivi isso lá atrás, quando eu assessorava o vereador Alberto, algumas gestões atrás. Isso aqui era um deserto, era nós e mais nós mesmos. Poderíamos dizer aqui de inúmeros argumentos que justificam ser melhor no dia, mas como o outro, com sua visão, e o próprio vereador Duval Lato já justificou aqui que seria melhor no noturno, na visão dele. Agora, eu vi na prática, e precisamos ver na prática também que não funciona, é por isso do voto favorável. Hoje, o que não acontecia naquela época, você em casa nos vê pela televisão, outros nos vê através do rádio, ouvindo as ondas do rádio. Podemos falar aqui da desvantagem, que já é sabido de todos, e só estou concluindo, senhor presidente, das horas extras, material humano dos funcionários que vão estar aqui à noite nos assessorando. Poderíamos falar também da energia elétrica, dos trabalhos, a falta que teremos do assessoramento do executivo, porque nós estamos aqui, quando surge alguma dívida, estamos aqui no feedback imediato com o executivo, e também com o transporte e a segurança. Quando há interesse, nós vemos essa casa lotada. Quando não há, não vem. À noite ou de dia. Mas eu acompanho o meu presidente. Vamos ver isso à noite, como funciona. Senhor presidente, são essas palavras do vereador Val. Muito obrigado. Sua justificativa de voto, senhor presidente. Para a justificativa de voto, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso voto foi com tranquilidade para fazer essa alteração. Nós entendemos que nós, em algumas matérias, poderemos ver numa audiência pública, muito público, muitas pessoas interessadas, como também poderemos ver um público menor, mais representativo. E o que nos move não pode ser isso, plenário lotado ou não lotado, mas dar a oportunidade dos segmentos, dos setores interessados em debater determinado tema, de estar ocupando um espaço que, na nossa ótica, é um horário mais adequado. Se algumas pessoas, por alternativa, opção, trabalham em outros períodos e podem estar no período diurno, a gente tem quase que certeza que grande parte teria um pouco mais de disponibilidade no período noturno. E é essa experiência que nós teremos. No passado,
A gente teve aqui a Câmara, a gente está falando de audiência pública, ela vai ser mais pontual, e quando fala-se de sessões plenárias, é claro que os temas têm mais diversidade de temas e que pode atrair aí a atenção. Aí eu acredito que a gente teria intenção de lotar realmente o plenário. Então, nesse sentido, a gente deu o nosso voto com bastante consciência, de um trabalho, um esforço grande de convencimento dos vereadores, né, para fazer esse consenso, e só agradecer ao presidente pela tomada de decisão que vai possibilitar aí as próximas discussões de projetos de lei sejam feitas no período noturno. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Justificativa de voto, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, bem rapidamente, e fazer até parabenizar o presidente, como foi dito, foi registrado no final do ano passado, mas desde quando assumimos a mesa diretora da casa, juntamente com o vereador Val e na presidência do vereador Tico, entrou essa discussão em relação à audiência pública, passarmos para a noite ou não. Eu acho que temos, sim, uma oportunidade de ampliar a discussão, embora nós já temos na prática e sabemos que realmente o público vem de acordo com o assunto. Isso é mais do que conhecido por todos. Mas parabenizar o presidente, que viemos discutir, junto com o companheiro de bancada, vereador Val, essa questão da audiência. Eu acho que damos um avanço à democracia da nossa cidade com esse projeto, presidente, parabenizando e assim justificando o meu voto favorável. A discussão de uma futura questão em relação à sessão noturna, acho que é um outro pensamento que nós devemos ter, inclusive, da minha parte, posicionamento até contrário com a instalação disso, por vários motivos que vamos discutir futuramente. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. Agradecer as palavras. E a partir da próxima audiência, então, nós teremos audiência pública noturna a partir das 19 horas. Professor Doca. Essa presidência recebe requerimento ao plenário de número 325 de urgência para apreciação do projeto de lei complementar 904 de 2010 do senhor prefeito municipal, institui programa municipal de desoneração tributária para habitações de interesse social, para fomento de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda. O requerimento ao plenário de número 325 está em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 325 de urgência. Para que possamos analisar o projeto de lei, projeto de lei complementar 904, do senhor prefeito municipal, que institui programa municipal de desoneração tributária para habitações de interesse social, para fomento de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda. Temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência, avoca ou indica? Avoca. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, apenas para deixar registrado a presença de Eliel Rezende. Eliel Rezende é de Louveira,
faz parte da nossa ONG, do Grupo Val e Amigos, e veio hoje aqui acompanhar os trabalhos no Parlamento, inclusive o projeto que seria apreciado hoje dos guardas noturnos, que repercutiu muito na cidade de Louveira também, e ele veio aqui acompanhar os trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Registrado, então, a presença do amigo Eliel. É isso, Val? Tá ok. Vereador Paulo Sérgio, para relatar na Comissão de Justiça e Redação, o presidente da comissão, vereador Paulo Sérgio. Presente projeto de lei complementar número 904/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o Programa Municipal de Exoneração Tributária para habitações de interesse social para fomento de empreendimentos habitacionais destinado à população de baixa renda. Deu entrada nessa casa, foi protocolizado nessa casa, passou pela nossa consultoria jurídica, que antes de se manifestar pediu o parecer da diretoria financeira, uma vez que envolve isenção tributária. A diretoria financeira deu parecer favorável, já fazendo, inclusive, a devida dotação orçamentária que tal projeto vá receber. Posteriormente, retornou à nossa consultoria jurídica, a qual deu parecer pela constitucionalidade e legalidade, razão pela qual também acompanha o parecer da nossa consultoria jurídica aqui da Casa e solicito ao senhor presidente que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Com parecer favorável, relatando pela Comissão de Justiça e Redação, o senhor presidente da comissão, o vereador Paulo Sérgio Martins, essa presidência pergunta se há voto contrário em separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Doca. Acompanha. Vereador Val. Acompanha o parecer. Vereador Bardi. Na sua ausência, vereador Zé Dias. Acompanha o parecer. Temos que ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Gastaldo. Vossa Excelência, avoca ou indica, vereador? Avoca. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo a diretoria financeira feito sua análise, inclusive, embora havendo mesmo mostrar valores negativos, né, para o presente exercício, mas também diz que o impacto será nulo, até porque se trata de receitas fiscais referente a novos empreendimentos. Então, não sendo considerado, portanto, no base de cálculo para a projeção. E também entende, né, que o projeto ele atende aos ditames da lei de responsabilidade. Então, tem desse relator o voto favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Com o parecer favorável do relator, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Marcelo Gastaldo, eu pergunto se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Domingo Fontebasso. Acompanha. Gustavo Martinelli. Acompanha. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha. Vereadora Marilena Negro. Acompanha. Temos que ouvir a Comissão de Obras, Serviços Públicos. Tem na sua presidência o vereador Silvio Hermani. Vossa Excelência indica ou avoca? Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Silvio Hermani, presidente da comissão. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, o projeto de lei complementar número 904, de autoria do prefeito municipal, Miguel Haddad, institui o Programa Municipal de Desoneração Tributária para habitações de interesse social para fomento de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda. Sob a ótica de nossa comissão, entendo que, quando você vai dar condições às pessoas que moram em áreas de risco, famílias de baixa renda, e está dando condições
para que essas famílias possam estar morando numa moradia digna, segura, e desonerando também as contribuições, as mensalidades, porque a gente sabe que, mesmo que seja um valor simbólico, cada um vai ter que pagar por essa contribuição. Dou parecer favorável pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, pelo que representa o ganho social para a população que vai ser atingida, e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Muito bem, vereador Silvio Hermani, com parecer favorável, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Eu pergunto se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli, na sua ausência, vereador Mingo. Acompanha. Vereador Bardi, na sua ausência, vereador Zé Dias. Acompanha o relator. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanha o relator. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Estando apto, então, o projeto de lei complementar, número 904, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Institui o Programa Municipal de Desoneração Tributária para Habitações de Interesse Social, para fomento de empreendimentos habitacionais destinado à população de baixa renda. Está em discussão o projeto de lei complementar 904. Vamos colocar, então, em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar número 904, do senhor prefeito municipal. Eu não quis fazer uso da palavra, mas é um projeto de muita relevância do senhor prefeito municipal, uma sensibilidade do senhor prefeito em abaixar aí os custos, né, num custo final de uma construção que realmente é destinada para pessoas de baixa renda. Temos um déficit de habitação e estamos vendo que o que o prefeito pode fazer, está fazendo, né? Até renunciando às receitas para a prefeitura. Então, está de parabéns o prefeito Miguel Haddad pela sensibilidade e pelo excelente governo que vem fazendo. Vamos passar, então, senhores vereadores, aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimentos de número 321 e 322. Eu coloco em discussão os requerimentos de número 321 e 322. Em discussão, requerimento ao plenário. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhores vereadores, submeto aos senhores 2 pedidos. O primeiro deles, senhor presidente, eu já requeiro a retirada, o 321, porque encontramos a oportunidade, na reunião que tivemos para esclarecimento do projeto sobre o prêmio de incentivo aos motoristas, a oportunidade de pedir mais informações e apelar para que esse projeto não venha à pauta, enquanto não obtivermos informações sobre a questão dos pregoeiros, um prêmio também, um incentivo às funções de pregoeiro e leiloeiro da prefeitura, porque o projeto precisa, os autos não têm informações sobre o número de pessoas que desempenham essas funções, como que tem acesso ao processo seletivo, e a gente quer dar a oportunidade a todos de saber. Então, vereadora, então, 321. Vossa Excelência pede a retirada. Do 321 e gostaria de ver aprovado o pedido Portanto, senhores, só para... Pois não.
até porque não temos taquigrafia, temos que citar a retirada do requerimento de número 321 e valendo apenas o 322, senhores vereadores. Sim, o 322, nós solicitamos informações sobre um programa de erradicação do trabalho infantil. Esse programa recebe verba federal. Aqui na cidade, a gente não encontra informações sobre o desenvolvimento desse programa, então nós estamos pedindo à Secretaria de Integração Social, agora com nova denominação, na época nós colocamos do número de crianças que encontram-se nessa situação e que estão recebendo ações do poder público. Também se existe fila. E ainda, que tipo de criança é abordada nesse sentido? Porque o trabalho infantil, com o aumento do tráfico e o uso de crianças, a gente sabe que o tráfico também faz parte dessa nova modalidade de ação aí, junto às crianças. É uma preocupação bastante grande. Eu gostaria muito que os senhores aprovassem, para que a gente possa até, em conjunto, a partir das respostas, buscar aí alguma ação conjunta como o poder público mesmo, Câmara, Legislativo, Executivo e a sociedade civil. Então, peço que o senhor presidente coloque em apreciação aqui, que os senhores possam aprovar. Obrigada, senhores vereadores, senhor presidente. Está em discussão o requerimento ao plenário de número 322. Nós vamos colocar, então, em votação o requerimento ao plenário de número 322 em votação. Com um voto favorável, 8 votos contrários, essa presidência que regimentalmente não vota, 6 senhores vereadores ausentes, está rejeitado o requerimento ao plenário de número 322. Bem, senhores, vamos passar então ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Presença. Havendo o número regimental, passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Fernando Barge. Para solicitar, senhor presidente, minha exclusão do quadro da fala do grande expediente. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Doca. Solicito a Vossa Excelência a retirada de minha assinatura, por favor. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu iria pedir para excluir a minha fala do grande expediente, aliás, para trocar com a vereadora Ana, mas acho que todo mundo já é a Ana próxima, né? O próximo é Vossa Excelência. Eu queria inverter E a logo ordem. após é a vereadora Ana Tonelli. Tudo certo, senhor presidente. Tá. Pode retirar a minha fala. Obrigado. Então, retira a fala do vereador Val. Bem, então, com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, como dizemos sempre, quem nos vê pela internet, pelo canal 4 da NET, à noite, pelas emissoras de rádio, né?
e as pessoas que ainda tiveram paciência de continuar aqui para assistir à sessão desta terça-feira. Senhor presidente, nós estamos apresentando um requerimento a Vossa Excelência de congratulações com o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Jundiaí, pela passagem do seu 60º aniversário. Nós dizemos que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, se viu inserido na necessidade de fortalecer a sua representatividade política, o que culminou na criação do Departamento do Interior, com as atividades iniciadas em 1949. Esse setor promoveu um arrojado plano de expansão que, dentre outras ações, fixou algumas cidades que receberiam as primeiras diretorias regionais fora da capital. Pois bem, felizmente, Jundiaí constava desse rol. Assim, no último dia 28, o CIESP de Jundiaí completou 60 anos de existência. Ao longo dessas décadas, a entidade vem prestando serviços de incontestável relevância, reunindo empresas industriais e suas controladoras, suas ações sempre baseadas na preservação dos interesses gerais da indústria e também dos seus associados, servindo de arrimo ou de arrimo ao desenvolvimento industrial. Assim, desejosa de consubstanciar neste documento o reconhecimento do jundiaiense diante dessa vitoriosa trajetória, nós requeremos à presidência, na forma regimental, seja consignado um voto de congratulações com essa entidade, com toda a sua diretoria, através do Dr. Francesconi, um jovem ainda, que já sabe o que quer em relação a esse centro das indústrias. Há muito tempo, já há alguns anos, vem presidindo, vem dirigindo essa entidade com maestria. E não podemos deixar também de cumprimentar aqui o senhor Ari Fossi, o ex-prefeito da cidade, que durante 40 anos trabalhou no SESI, no Serviço Social da Indústria, ligado diretamente à Fiesp e ao CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. São relevantes serviços prestados à nossa coletividade através da indústria durante todos esses 60 anos. Senhor presidente, nós estamos também fazendo, como de praxe, os nossos pedidos ao Executivo, uma vez que temos recebido a população no nosso gabinete, representantes de diversos bairros, pedindo melhorias para a nossa cidade. Nós estamos pedindo realização de rondas intensivas pela Guarda Municipal na Vila Lacerda e também no Jardim Rio Branco. O corte de grama e a retirada de galhos da Praça Doutor Benedito Rígolo, que fica na Ponte São João. Nós estamos pedindo a instalação de assentos nos pontos de parada de ônibus intermunicipais que ficam na Avenida Jundiaí. Esses pontos, senhor presidente, senhores vereadores, eles são de grande movimento. Tem pessoas dos diversos bairros da nossa cidade, além pista inclusive, que chegam lá, pessoas idosas, pessoas com crianças no colo, e tem que ficar em pé aguardando a chegada dos coletivos. Então, não custa a CETRANSP providenciar, já tem o local, é apenas colocar lá umas tábuas, uma pintura bonitinha nelas e fazer um local para que as pessoas possam se assentar quando estão aguardando a chegada dos coletivos. Estamos pedindo também a substituição de telhas quebradas no abrigo de passageiros do ponto de ônibus da Avenida Rodrigues Alves, que fica no Jardim Danúbio, de frente ao 274. Reparos na calçada e no asfalto no final da Rua Severo Maltoni, confluência com a Rua Doutor Antenor Soares Gandra, no bairro da Colônia. Aliás, senhor presidente, senhores vereadores, bem a propósito, ontem, no começo da tarde, nós recebemos a ligação de uma senhora moradora do bairro do Vianello e tem um estabelecimento comercial na Rua Moreira César, em Vila Arens. Ela estava descendo a Rua Regente Feijó quando torceu o pé num buraco existente numa das calçadas e levou um tombo, deslocando o seu
seu ombro e tendo a necessidade de ir ao pronto-socorro do Hospital São Vicente. Então, senhor presidente, fazer um apelo aqui à municipalidade que intime os proprietários das residências que têm na sua frente essas calçadas que estão quebradas, que estão em péssimo estado de conservação, para que elas façam a manutenção. Não custa, se é de cimento ou se seja lá o piso que for, que substitua, que façam um cimentado, vamos assim dizer, uma vez que nós não temos uma padronização nos bairros da nossa cidade, mas para evitar essa situação difícil. Essa pessoa é nova ainda. Imagine uma pessoa idosa, não é? A vereadora Marilena, que me ouve atentamente, uma pessoa idosa passando lá pela Regente Feijó, pisando num buraco na calçada, que nós não andamos olhando para o chão, na verdade, e acaba caindo, e muitas vezes depois uma queda se tornando numa fratura aí que pode ser irreversível. Então, estamos apelando, já oficiando ao senhor prefeito para que determine ao setor competente que oficie essas pessoas, não só lá da Rua Regente Feijó, mas de toda a cidade, que mantém de frente às suas casas essas calçadas com problemas, para que procurem arrumar, para evitar esse estado de coisa. Estamos solicitando também, senhor presidente, a limpeza e a restauração de paisagismo no canteiro frontal à Igreja São João Batista, lá na Ponte São João, bem como a retirada do mato das guias e sarjetas da Rua Professor Joaquim Ladeira. Estamos pedindo a operação tapa-buracos na Rua Paris, em Vila São Sebastião, a poda de árvores na Rua Guarujá, no Jardim Estádio, a retirada de placas de sinalização da Rua Pascoal Guzo, no Jardim Messina. Estamos pedindo também para a nossa Companhia Paulista de Eletricidade que proceda a poda das árvores existentes lá no bairro Malota, porque elas estão já atingindo toda a fiação elétrica, e a cada temporal ou a cada vento mais forte, essas árvores acabam fazendo com que a energia elétrica seja interrompida no bairro. O fato que aconteceu no último sábado, quando tivemos aqui uma chuva intensa no centro da cidade e em alguns bairros, e na Malota foi uma intensidade diferente dessa, inclusive com chuva de granizo, muito vento, e fez com que essas árvores batessem na fiação, e os moradores daquele bairro ficaram sem energia elétrica por mais de 1 hora na noite do último sábado. Então, estamos oficiando a quem de direito para que proceda a poda daquelas árvores, e de preferência que o faça de maneira bem feita, porque o que vemos por aí, não por conta da prefeitura, mas quando fazemos essa solicitação para a nossa companhia de energia, eles chegam e cortam, podam de qualquer jeito, fazendo provocando um assassinato nas árvores que eles tiram esses galhos. Estamos pedindo que seja repintada a sinalização de solo na Rua Guarujá, no Jardim Estádio, aplicação de herbicida nas ruas de Vila Hortolândia. Pedimos também a limpeza da Praça Teresa de Jesus Saldanha, que fica no Jardim Rio Branco, e finalizando mais uma operação tapa-buraco. Senhor presidente, nós estamos pedindo para o poder público que faça o pedido lá para a Avenida Doutor Pedro Soares de Camargo, no Anhangabaú. Senhor presidente, hoje eu consegui fazer a leitura de alguns pedidos que ficaram da semana passada e os 10 pedidos regimentais que nós temos direito a cada semana, que já foram feitos também, e nós conseguimos fazer com que os senhores soubessem do nosso trabalho nessa semana, tudo em prol de uma melhoria na qualidade de vida para a nossa população. E já discorremos aqui dessa tribuna sobre o apoio que fizemos através de uma moção. Aproveito para agradecer o apoio, a votação favorável de todos os vereadores, da vereadora da Casa, para a senadora Rosalba Ciarline, que dispõe sobre a garantia de emprego para aquele trabalhador que já está às vésperas de sua aposentadoria, pedindo para que as empresas não o demitam, para que eles não tenham prejuízos nos seus vencimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essas as nossas considerações
já à 1h30 da tarde desta terça-feira. Obrigado. Próxima oradora inscrita é a vereadora Marilena Perez Negro. Que o atende. Senhor presidente, vereadora Ana Tonelli, presente no plenário, Silvia Hermani, vereador Zé Dias, vereador Mingo Fontebasso, que preside este final de sessão, grande expediente, e ao público que ainda permanece nos ouvindo e vendo através do canal fechado, canal 4, e à noite, tenho certeza que muitas pessoas nos ouvem, porque, ao encontrar algumas pessoas na rua, elas comentam trechos da sessão e têm a paciência e o hábito de ouvir-nos no período da noite. Eu gostaria de dizer que a gente tem diversas frentes de trabalho aí, voltado para diversos programas e políticas públicas, e nesta semana a gente teve acompanhando mais uma, que é a da saúde mental. É uma área crítica, onde ainda se debate se drogadição, álcool, né, e uso de droga faz parte da saúde mental ou não, mas a gente sabe que a consequência do uso continuado de droga e álcool fatalmente fará com que as pessoas sejam alvo da atenção de política pública de saúde e de saúde mental. Então, nós estivemos esta semana, na quarta-feira, o dia todo, na quarta noite e quinto dia todo, na Conferência de Saúde Mental, onde diversas propostas foram tiradas para Jundiaí, em nível estadual, em nível nacional, inclusive com moções de apelo para que a educação se integre mesmo como parceira nas ações da saúde, voltadas à saúde mental, porque só a saúde não vai dar conta de atender todas as demandas e todas as necessidades dessa área, que envolve especialmente criança e adolescente. Fora isso, já como informe, né, eu já dei esse informe no início, nós tivemos também o cuidado de continuar acompanhando as questões urbanas da cidade, através da participação da Conferência Estadual das Cidades, que foi no sábado e no domingo, o dia todo, onde a gente conseguiu defender propostas que saíram da conferência aqui de Jundiaí, Conferência das Cidades. Conseguimos reconhecer essas propostas no conjunto de propostas de todo o Estado de São Paulo e também debater as ações prioritárias, as propostas prioritárias que vão ser debatidas em nível nacional, e Jundiaí vai ter aí seus representantes da sociedade civil, o Beto, a Liane, representando entidades de profissionais do IAB, eu aqui de Jundiaí, o vereador Quinha, de Campo Limpo, também a tarefa de representar a nossa região, mas principalmente com o compromisso de integrar a delegação de 221 pessoas, como um todo, em Brasília, no meados de junho, para defender propostas que venham a solidificar programas concretos, como hoje aqui, o Minha Casa Minha Vida, é um programa que nasceu do apontamento, desde a primeira conferência, da necessidade de ter política pública voltada à habitação de interesse social. E Jundiaí está tentando fazer o dever de casa para alcançar, para que a nossa população seja inserida nesses programas e sejam beneficiadas. Então, nós temos essa tarefa de estar junto, mas, infelizmente, o Executivo de Jundiaí não compareceu à conferência estadual, não estará no conjunto de pessoas, não participou da discussão, o que é pior, não é nem ir para Brasília lá, porque também não é só ir, tem que participar das discussões, o que é uma pena, que mostra que a gente quer avanços, mas sem ter muito trabalho, e dá trabalho participar e conseguir as coisas, né? E eu gostaria de dizer que um projeto que nós aprovamos aqui na semana passada, que autorizando um empréstimo de 3 milhões, até a imprensa deu um noticiário grande, 3 milhões do governo do Estado para Jundiaí,
que é, acho que, quase nada em relação a tudo que está sendo investido no nível federal aqui, com os programas de saneamento do PAC, com habitação, mas que a gente acha interessante porque vai tratar das nossas ruas esburacadas, vai tentar aí da pavimentação do asfalto, de onde não tem, é o que a gente espera. E aí, dentro do lema agora da prefeitura, que é que dar a oportunidade a todos, a gente pede que o senhor prefeito dê a oportunidade aos cidadãos jundiaienses de conhecerem, através dos meios de comunicação, quais as ruas e bairros serão beneficiados com esse empréstimo. Porque a gente fala, ai, que bom, vem para Jundiaí. Agora, quem é que vai ser beneficiado? Quais ruas? Como que o cidadão comum pode acompanhar? Nós, vereadores, também estamos na mesma base. Não conseguimos, não sabemos o critério. Como a gente não sabe o critério, a gente repetiu pedidos que a gente vem fazendo aí no decorrer do tempo para a utilização desses recursos do programa Via São Paulo para recapeamento de vias da Vila Progresso e Vila Arens. Está um horror aquilo lá, bem como a pavimentação asfáltica de ruas que nem sequer tem ainda asfalto, só tem paralelepípedos, né? Então, a gente deu alguns exemplos, aqui a Rua da Várzea Paulista, Barão do Rio Branco, Rua Zuferei, Fernando Arens, Avenida São Paulo, entre tantas outras que precisam, acho que, da troca do asfalto. Acho que o asfalto já está vencido, não é pedir para recapear, a gente quer coisa nova. E outras ruas, a Maestro José Bovolenta, a Francisco Nano, Travessa Noel Rosa, a Francisco Alves, a Comandante Siqueira Campos, a Cornélio Pires e a Rua Leda, todas elas sem ainda revestimento asfáltico, né? Então, quem sabe, a gente apela e consegue que a região da Vila Progresso e Vila Arens seja contemplada nesse programa. Ainda na região da Vila Progresso, a gente volta a insistir para a Secretaria de Transporte, que o prefeito determine à Secretaria de Transporte que avalie a instalação de um semáforo no cruzamento da Samuel Martins com a Joaquim Marques Lisboa. Ali é palco de acidentes constantes de moto, que a gente vê, porque você passa ali, você vê o acidente. Esse ano já deve ter ocorrido uns 2, 3 com motos. A rua a Samuel Martins, ela tem uma característica de declive que dificulta, né, muitas vezes também a visibilidade, o pedestre está ali exposto, e ali é um setor crucial para fazer um semáforo. Está lá o nosso pedido de novo. E nós pedimos também para Samuel Martins, que foi instalado uma sinalizador lá de fiscalização eletrônica de 70 km por hora. É um abuso. A gente não pode andar 70 km naquela avenida. É incompatível. Lá tem que ser no máximo 60, eu defenderia até 50 km por hora. Ela tem inúmeros cruzamentos, pedestre atravessando, porque ali é rota de ônibus. Então, tem dificuldade para atravessar. A gente quer que reveja, e esses pedidos têm sido constantes. As pessoas não conseguem atravessar a rua. Então, eu acho que tem que fazer um projeto de trânsito para a Avenida Samuel Martins como um todo, mas, especialmente, mudar de 70 para pelo menos 60 o limite de velocidade. Fora isso, é abusiva a velocidade que se emprega ali dos veículos. Lá nós temos o Paulo Mendes Silva, a escola onde as crianças obrigatoriamente atravessam, muitos idosos, um movimento bastante grande final de tarde, e quem tem cuidado reduz a velocidade. Agora, quem se ligar pelo que está determinado ali 70, vai imprimir velocidade ali dentro da lei, colocando em risco aí a vida das pessoas, e sem necessidade, porque é um trecho bastante usado. E eu gostaria também de dizer, em relação aos pedidos que a gente fez um pedido também para a Rua Barão do Rio Branco, que recentemente teve alterações de trânsito lá, medidas implantando novos espaços para moto, mas que está, assim, tornando inviável pedestre na calçada reclamando que o escapamento das motos dá para a calçada, retirada de ponto de ônibus. São medidas que têm que, no mínimo, ser discutidas com quem mora, com quem está no comércio, com o usuário do transporte, quando são afetados. Me parece que não é essa a prática.
Por isso, a gente está pedindo ao senhor prefeito, dentro do seu slogan administrativo, para que ele dê a oportunidade aos moradores, usuários do transporte coletivo e comerciantes da Rua Barão do Rio Branco, de serem ouvidos e dizer o que eles precisam ali. Fechar um determinado de estacionamento de motos sem dar rotatividade impacta no comércio. Quem tem comércio sabe o que é isso. Fora isso, a localização de pontos de ônibus, assim, alterações, tem implicado na vida das pessoas, especialmente nas madrugadas da manhã, que tem que ir até a próxima estação e voltar, sofrendo aí ameaças de assalto e uma insegurança bastante grande. Então, nesse sentido, a gente está apoiando a ação dos moradores lá, que já encaminharam abaixo-assinado para a prefeitura, e a gente quer ser ouvido. É assim que tem que ser, não é só ouvir o vereador, não. Chegar um vereador, vai lá, ó, dá um jeitinho ali para mim. Tem que ouvir o que as pessoas querem, e ouvir a maioria, ouvir a comunidade como um todo. Então, a gente espera que, com esses nossos apelos aqui, a prefeitura atenda e observe com um pouco mais de cuidado o que a gente quer traduzir dos anseios aqui da comunidade. Obrigada, senhor presidente, por estender um pouco o meu tempo. Obrigada, senhores vereadores. Próximo orador inscrito, o vereador Silvinho Hermani. Você tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, serei bastante breve em minha fala. Recentemente, estive no residencial Vista Alegre, acompanhando uma solenidade em que a CPFL e a CDHU estavam disponibilizando aquecedores solares para a população daquele conjunto habitacional. Achei a ideia fantástica. Isso representa economia de energia, contribuição ambiental e, com certeza, também contas de luz muito mais baixas para a população atendida. E gostei tanto da ideia que fiz um requerimento à presidência, que recebeu o número 501, solicitação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, de instalação de aquecedores solares no conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Conjunto habitacional João Mesalira Júnior, que são aquelas casas que foram entregues no dia 14 de dezembro de 2006, naquele conjunto que inicialmente teve o nome de Conjunto Habitacional Jardim Novo Horizonte. Gostaria de ler o texto desse requerimento. Como parte das ações sustentáveis na área de habitação de interesse social da Secretaria de Habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, e a Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, firmaram um convênio para a instalação de aquecedores solares no estado de São Paulo. Dentre os conjuntos habitacionais contemplados, até o momento, foram incluídas as 368 famílias residentes no conjunto habitacional Vista Alegre, em nossa cidade. Indiscutível o mérito do esforço da CDHU em reduzir o consumo de energia elétrica dos conjuntos entregues, já que, além da eficiência energética e a sustentabilidade da ação, esta alcança também o âmbito social, uma vez que as unidades apresentam redução no consumo de energia após a instalação do equipamento e consequente economia na conta dos mutuários. Diante de todos os benefícios que essa parceria traz aos moradores dos conjuntos, é que solicitamos à benfeitoria também as 735 unidades entregues em 14 de dezembro de 2006, correspondentes aos empreendimentos Jundiaí E, F, G, H e I, que faziam parte do conjunto habitacional Jardim Novo Horizonte, atualmente denominado
como João Mesalira Júnior. Também estarei citando, dentre tantas, duas indicações que mais uma vez foram apresentadas para apreciação do Poder Público Municipal. São dois pedidos de pavimentação. Pavimentação da Avenida Gema Frasson Reinaldo, conhecida também como Estrada da Boiada. Essa Avenida Gema Frasson Reinaldo, ela começa na Estrada Velha de São Paulo, hoje denominada Rodovia Tancredo de Almeida Neves, altura do quilômetro 56, e faz a ligação de Jundiaí com Várzea Paulista, naquela região do Jardim Aimoré. É uma estrada não pavimentada, que quando chove acaba causando transtornos para, inclusive, quem trafega pela Estrada Velha de São Paulo, porque desce muito barro, lama. Quando não chove, é problema de poeira, que afeta quem transita por essa via e também os moradores do entorno, principalmente do Portão do Castanho. Enfim, há uma necessidade, até porque, com a implantação do campus jordaniano no antigo Hospital Psiquiátrico de Várzea Paulista, houve um aumento muito grande no trânsito por essa via. Então, mais uma vez, estamos pedindo ao Poder Público Municipal providências visando a pavimentação dessa via. Inclusive, se for o caso, através de convênio com o governo do Estado de São Paulo. E, por último, a pavimentação da Avenida Augusta Zorzi Baradel, lá no bairro do Tijuco Preto. Nós estamos há poucos meses da inauguração do CDP, Centro de Detenção Provisória, ali no bairro Tijuco Preto. Sabemos que o acesso dos presos será através de um viaduto que vai ser feito ali no retorno da rodovia Bandeirantes. E então esse acesso será exclusivo para presos, para funcionários e viaturas. Mas as visitas, elas usarão a Avenida Augusta Zorzi Baradel. Vocês imaginem que nós temos 700, inicialmente previsto, 700 presos naquela futura unidade. Imagine um dia de chuva. Além dos prejuízos que ocorrem já para a população que reside no local, nessa via, quando chove, ocorre até interrupção do itinerário da linha de ônibus Tijuco Preto. Isso que eu estou falando é apenas mais um argumento para justificar, juntamente com aquela comunidade que mora ali no Castanho, Tijuco Preto, que há anos, eu diria a vocês, há décadas, que vem pedindo a pavimentação da antiga estrada municipal do Castanho, que recebeu a denominação de Avenida Augusta Zorzi Baradel, para que realmente seja providenciado aquele asfalto. Será uma situação muito constrangedora, o que pode estar ocorrendo. Então, a população já vem protestando, reclamando, muitas vezes procurando a imprensa, e agora some-se a isso também as 700 famílias que estarão visitando os seus parentes, e é um direito que essas famílias têm, e como que vão fazer essas visitas em dias de chuva? Há necessidade realmente de urgência nesse pedido. Quando não chove, é a poeira. Inclusive, várias vezes já pedimos para que seja feito o aspergimento de água, é o conhecido caminhão-pipa, porque ali, quando ficam alguns dias sem chuva, o que acontece? Aquele trânsito constante da obra, né, do CDP, e a população ali do Tijuco Preto, e é uma população muito grande, que mora às margens da Avenida Augusta Zorzi Baradel, é obrigada a conviver com aquela poeira que todos nós sabemos quantos males
traz a saúde, principalmente doenças respiratórias. Razão pela qual, então, mais uma vez estamos pedindo a pavimentação da Avenida Augusta Zorzi Baradel. Senhor presidente, no exercício, Domingos Fontebasso, senhores vereadores presentes, Marilena Perdiz Negro, José Carlos Ferreira Dias, Ana Vicentina Tonelli, saúdo também o Magoga, morador do Jardim Santa Gertrudes, foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Santa Gertrudes em outros tempos, participou daquela luta quando o Jardim Santa Gertrudes não tinha água, não tinha esgoto, não tinha asfalto, não tinha linha de ônibus, não tinha escola, enfim. A todos vocês agradeço pela atenção. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo orador inscrito, vereador José Dias. Peço a palavra, senhor presidente. Você tem a palavra. Senhor presidente, eu quero agradecer, eu agradeço a casa, agradeço a todos os senhores vereadores, começando pelo presidente, hoje na presidência, nosso companheiro e amigo Domingos Fontebasso. Eu agradeço aqui também a nossa companheira vereadora Ana Vicentina Tonelli, a outra companheira também aqui desta casa, que é a vereadora Marilena Perdiz Negro, e o nosso companheiro vereador Silvio Hermani. Eu quero aqui, senhor presidente, até por a Vossa Excelência me permitir de eu estar falando aqui da minha mesa, porque com esse acidente quase há 30 dias, então fica difícil a gente estar fazendo um trabalho no qual eu fui beneficiado aqui nesse momento de falar da minha mesa, né? Por motivo que eu venho de uma forma aí, até não está podendo andar muito, e eu tenho certeza que hoje meu pé é bastante inchado, né? E a gente fica preocupado. Mas eu agradeço por essa oportunidade e quero dizer aqui, senhor presidente, os nossos trabalhos, mesmo desta forma que eu estou passando, acidentado, eu nunca deixei de fazer aquilo que realmente a gente faz, que é um trabalho da minha casa, né, no qual eu atendo a população, referente via telefone, né? E tem a minha equipe que faz um trabalho me substituindo o vereador Zé Dias pelas ruas e bairros da cidade, que eu fico feliz, e nosso trabalho não parou por aqui, senhor presidente, ele continua. E graças a Deus, logo mais estaremos visitando a população, aquela população que nos deram, nos escolheram, né, para que nós possamos fazer um governo transparente com a população que realmente deseja que aquilo aconteça para cada um delas ou deles, as reivindicações ela seja feita de uma forma, ou mesmo teve um resultado positivo ou negativo, referente àquilo que nós enviamos para o Executivo, mas levamos a cada uma dessas pessoas aquilo que realmente elas precisam, que é o trabalho deste vereador. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer primeiramente o nosso companheiro diretor Paulo Casati, do SESI de Jundiaí, da Avenida Antônio Segre, no qual ele pediu para nós que nós pudéssemos marcar uma reunião junto ao secretário de obras para que possamos verificarmos as condições da implantação e a construção do SESI no Jardim São Camilo. Essa reunião será realizada amanhã às 15 horas, junto com a Secretaria de Obras, o nobre companheiro secretário Sinésio e sua equipe de trabalho, e também o nosso companheiro diretor do SESI, para que nós possamos verificarmos qual é o tempo necessário para o término da obra de pavimentação e galerias daquele local que está sendo executada. E quero também, senhor presidente, agradecer aqui também dos trabalhos que foram realizados na avenida, ou melhor, na rua Fernão Dias Pais Lemes, de Vila Aparecida, Jardim São Camilo e Vila Joana, que é a poda das árvores, a copa e também poda de raízes. Como falou a vereadora agora há pouco, das árvores, são árvores de mais de 50 anos, vereadora,
e a gente fica assim sentido, talvez, da forma da poda da árvore, que é uma vida que está ali sobrevivendo e trazendo para as pessoas as sombras, os frutos, talvez não para o ser humano, mas para as aves, enfim, outros e outros, né? E a gente sabe que essas árvores com mais de 50 anos, ela está ocupando um espaço que é a calçada. As nossas calçadas, referente a essa via, ela é praticamente 1,5 metro de largura. E a gente sabe que a árvore tomou conta de todo o espaço para o pedestre. E gostaria que o prefeito analisasse a forma que nós poderíamos buscarmos junto aquelas árvores que estão ali e também as pessoas que necessitam da passagem dos pedestres, falando das pessoas idosas, as pessoas cadeirantes, enfim, uma série de coisas que ocorrem nessas vias. Vias que realmente, com suas calçadas impossibilitadas de um passeio para pedestres, a gente sabe que as calçadas não oferecem uma qualidade àquelas pessoas que necessitam daquele passeio. Isso já dizendo dos buracos, né, das condições precárias dessas calçadas e dizendo também do espaço tomado pelas árvores. Eu quero aqui, senhor presidente, nós quero fazer aqui, a gente tem um compromisso, e foi um ofício de número 192, de 2010, a interligação de via entre os bairros Vila Rossi, Jardim Roma e Jardim Caçula. E contando mais uma vez com a presteza desta secretaria, solicitamos que seja elaborado um estudo para projetar a interligação entre as Vila Rossi, através da Rua Capitão João Xavier Dias da Costa e a Rua Luiz Estevam de Siqueira, até a Rua Névio Sálvia do Jardim Roma e Noberto Crispim no Jardim Caçula. Senhor presidente, é importantíssimo aquilo que nós estamos elaborando, que nós já elaboramos, que hoje entre o ponto A da Rua Capitão João Xavier Dias da Costa, entre a Rua Professor Névio Sálvia, ela tem 150 metros, o senhor passando esse trecho na forma de pedestre. Só que para nós sairmos do ponto A para o ponto B, no qual estou referindo, com carro ou com um veículo qualquer, são mais ou menos 4 quilômetros. E nós elaboramos aqui um projeto, estão mandando para o prefeito a interligação dos bairros de Vila Aparecida, Jardim São Camilo, Jardim Caçula e também do bairro de Colônia, da Vila Colônia. Então, o que acontece? Dentro dessa área, senhor presidente, nós estamos solicitando do prefeito Miguel Haddad, até pelo o projeto de lei que foi votado hoje aqui na casa. Quero parabenizar o prefeito, porque falei nesta tribuna alguns dias atrás, o trabalho no qual o prefeito tem um compromisso com a sociedade. É aquela sociedade mais carente, aquela sociedade que vive no amontoados de barracos ou mesmo de casas simples, dentro de um núcleo de submoradias. Então, nós estamos aqui, como já foi enviado um estudo por nossa assessoria, para que ele possa fazer, através desse projeto de lei que foi votado hoje, para uma parte de Jundiaí, que deva ser do hospital psiquiátrico, né, no qual ele tem um grande interesse, dentro do mandato dele, está verificando a possibilidade de buscar, junto ao governo estadual e federal, e até o governo municipal, que seja construído casas, para que nós possamos transferir-nos as pessoas que vão ser praticamente atingidas pela abertura de vias públicas no núcleo de submoradia do Jardim São Camilo. O que acontece referente a esse estudo? Porque nós conhecemos a área referente
próximo ao SESI, hoje é da família Cerezer, da família Massa, entre outros e outros, e eu acredito que o prefeito deve estar elaborando alguma coisa também, para que nós possamos, senhor presidente, darmos condições de vida digna a esses moradores do núcleo de submoradias, que hoje não tem sequer uma via pública para receber uma ambulância, o corpo de bombeiro, uma correspondência, no qual a gente vê muitos cartões que chega de banco de empresas, vai por qualquer endereço de um comércio qualquer, às vezes até mesmo sem responsabilidade de chegar até aos cuidados daquela pessoa que necessita desse documento. Documento que chega e talvez a pessoa não recebe. Então, acho que é um compromisso do governo. Miguel Haddad está preocupadíssimo e pelas palavras no qual ele diz, ele tem um compromisso muito grande com a periferia. Principalmente a periferia que precisa, e no qual nós temos aí a canalização do córrego do Jardim São Camilo, que é de grande interesse, não só do vereador Zé Dias, não só dos vereadores aqui que lutam por uma melhora, umas condições de vida da sociedade, e também daquele povo que realmente precisam de uma qualidade de vida, um conforto a mais, né? Então, portanto, nós estamos aqui elaborando um estudo para que o prefeito também esteja fazendo daquilo que ele pode, que é um compromisso de ajudar a população jundiaense, principalmente aquelas mais carentes da cidade de Jundiaí. Eu quero aqui agradecer, senhor presidente, mais uma oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Já são 3 sessões no qual eu participo nessas condições, mas eu agradeço a Vossa Excelência, que sempre também nos deu essa oportunidade, e também do presidente Tico, que me deu essa oportunidade. Eu fico feliz e agradeço a casa. E agradecendo a casa, eu quero agradecer primeiramente a Deus e cada um dos senhores e senhoras, dos vereadores aqui presentes, funcionários da casa, no qual eu tenho uma grande estima, um grande carinho, que por tudo aquilo que nós desenvolvemos dentro de 4 anos, senhor presidente, eu devo a cada um dos senhores e senhoras. Então, portanto, agradeço a Deus por mais esta sessão, uma sessão tranquila, no qual eu me sinto muito feliz em governar por essa querida cidade que é Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 5 vereadores presentes e 11 ausentes, sob a proteção de Deus, esta sessão está encerrada. Ô, irmão, eu pedi lá para o doutor